Olá, bem-vindos a mais uma aula de introdução ao desenvolvimento web. Na última aula começamos a falar sobre CSS, pelo menos mostrar como funciona o CSS, como a gente utiliza o CSS para modificar visualmente os elementos de uma página HTML. Hoje a gente vai continuar a falar sobre CSS e vamos falar sobre seletores, como é que a gente seleciona quais objetos, quais elementos de uma página nós queremos aplicar certos estilos. Porque na última aula nós aplicamos estilos através de uma tag. Nós dissemos para a tag H1 de cabeçalho 1, aplique tais estilos. Para a tag H2, aplique tais. E assim vai. Só que nem sempre a gente quer aplicar aquele estilo para todas as tags H1 ou para todos os elementos, parágrafo, por exemplo. A gente só quer para alguns. Então nós não podemos utilizar como seletor o próprio elemento, a própria identidade do elemento. A gente tem que criar coisas mais, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar com seletores mais individuais, ou pelo menos coletivos, mas de uma outra forma. É isso que a gente vai ver agora. Então vamos começar um novo projeto aqui. Eu vou agora dar o exclamação do Visual Studio para ele já me criar a base. E vamos também introduzir um novo tipo de elemento, uma nova tag que é da lista, ou mais precisamente o L de Unordered List, ou listagem não ordenada. É uma listagem. O de Unordered é que você não vai dar números para ela, certo? Existe uma outra que é Ordered List, OL, que ela vem com número. Então vamos ver a diferença. Cada item é LI. Então vamos dizer, primeiro item, botar outro LI, segundo item, e aqui LI, terceiro item. Mesma coisa aqui. Vou copiar e colar, para a gente ver a diferença entre o UL e OL. Vou lá no meu Live Server, vou abrir, deixa eu aumentar, botar um zoom aqui. Veja só, o L ele bota uma bolinha, porque ele é não ordenado. O ordenado ele coloca 1, 2, 3 e por aí vai. Vamos agora dar estilos para essas tags. Como eu falei na última aula, a gente coloca style e aqui eu tenho várias opções. A gente pode usar o seletor, por exemplo, LI, que eu vou colocar estilo para todos os LIs. Vou botar color blue, cor azul. Uma outra opção, em vez de escrever o nome da cor, é botar o valor dela em hexadecimal ou utilizando RGB. O Visual Studio nos ajuda muito nisso. Se a gente clicar aqui nessa corzinha, dá para escolher uma cor mais precisa em RGB. Veja só, ele permite que a gente selecione precisamente qual cor a gente quer. Antigamente tinha que procurar uma página para ele abrir uma tabela, um color picker, muito mais complicado. O Visual Studio ajuda. Voltando aqui, veja que está todo mundo dessa cor, porque ele pegou todos os LIs e aplicou essa cor para todos eles. Se eu for lá inspecionar o elemento, inspecionar, jogar aqui para a direita, qualquer LI que eu coloque, veja, a cor tá essa que eu coloquei, 30 30 173, 30 de vermelho, 30 RGB é red, green, blue. Então tem 30 de vermelho, 30 de
verde e 173 de azul, por isso que ele está mais azulado, certo? Esses números vão de 0 a 255, que é o tamanho de um byte, vai de 0 a 256. Agora, se eu só quiser que o primeiro item dessa lista aqui seja azul ou esse outro, bom, tem várias formas, mas a forma mais simples é não utilizar como seletor o próprio elemento. Eu vou comentar aqui, mas utilizar uma classe. Uma classe é algo que a gente define com ponto e eu dou o nome que eu quiser. Por exemplo, azulado. Então, coloco cor blue. Se eu só definir a classe, por enquanto não aconteceu nada, porque eu só defini, eu não apliquei. Para aplicar, eu tenho que escolher o elemento que eu quero e aqui eu coloco class e o nome da classe, azulado. Note que para definir a classe eu coloco um ponto. Para aplicar ela eu coloco class igual ao nome. E agora ele só pegou esse item, porque só ele tem essa classe. Se eu quiser botar para um outro item, eu venho aqui e coloco class igual a azulado. Certo? Eu posso ter quantas classes eu quiser. Vou botar uma outra aqui. Legal. Legal, ele vai ter um text decoration, que é um tipo de decoração. Deixa eu mostrar aqui as opções. Underline é sublinhado. Line through é uma linha cortando. Vou botar sublinhado, underline. E aí eu posso aplicar tanto para um elemento que não tenha já uma classe, ou mesmo para um elemento que já tem uma classe, eu posso colocar quantas classes eu quiser. Basta separar por espaço. Então, azulado, legal. Veja, esses dois primeiros estão sublinhados e esse aqui está sublinhado e azul. Isso é muito utilizado, por exemplo, esse text decoration, quando a gente coloca um link, href, link para nada, né? Que eu botei link não para lugar nenhum, não defini, mas ele é um link. Pronto, aqui. Veja que o link, por padrão do navegador, ele já vem sublinhado, certo? Se eu inspecionar ele aqui, link, ele está aqui. Cadê ele? Olha, aquele aqui. Olha só. Pelo navegador, o navegador, deixa eu aumentar aqui, já coloca um text decoration nele. Então, o próprio navegador já coloca o estilo de sublinhado. Se eu quiser tirar, eu posso dar uma classe para ele, ou mesmo vir aqui que eu estou marcando todos os elementos âncora, e eu coloco text decoration none. Text decoration none, eu tirei o sublinhado. Então, tirei. Vamos, se a gente ver aqui o elemento, o text decoration, que era underline, foi riscado e ele substituiu pelo que eu coloquei. O que quer dizer? O meu tem procedência sobre o navegador. O que eu definir tem procedência sobre o navegador. E aí tem uma questão de procedência, não, preferência, né? Eu tenho preferência, falei procedência, eu tenho preferência do navegador. E aí vem uma questão de preferência. Veja só, se eu der uma cor para o LI, vamos voltar aqui, vamos botar uma cor bem diferente aqui, vermelha, red. Agora eu dei uma cor tanto para o LI quanto pela classe, tanto pelo seletor do elemento quanto pela classe. Então vamos ver esse aqui que é o azulado. Pode ser esse aqui, o primeiro item. Veja, ele pela classe azulado, ele deveria ser azul, e pelo seletor do elemento LI,
ele deveria ser vermelho. Ele vai ser azul ou vermelho? Momento de tensão, ele vai ser azul, certo? Por quê? A classe tem preferência sobre o elemento. Ela tem uma especificidade maior. Eu posso ver isso pelo próprio Visual Studio. Ele me ajuda a ver isso. Claro, o Visual Studio está fazendo isso para a gente, certo? Ele está indicando isso. Se eu vier aqui botar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, a especificidade desse seletor é 001. Imagine que é 001 mesmo, porque a especificidade do elemento da tag, ela é a menor de todas, certo? A da classe, ela é um pouco maior, ela é 010, como se fosse 10. Então o 10 é maior que 1. Então a classe tem preferência sobre a tag. Se eu usar o seletor de classe, ele tem uma preferência sobre o seletor de tag. Por isso que ele vai terminar como azul. Todas as LIs vão ser vermelhas. Agora, aquelas que eu usei classe azulado, essa do meio e essa primeira, essa do meio e essa primeira vão ser azul, porque a especificidade dele é maior. E aí, olhando aqui, você pode pensar, então deve ter uma que é 100. Tem, é do ID, o seletor identidade, que a gente vai ver na próxima aula. Então, espero que tenham curtido e até a próxima aula.